Como o jovem permanecer com a sua confiança e esperança firme em Deus mesmo em tempo de angústia? De que maneira podemos guardar o nosso coração e preservar a nossa mente anelante pelo Senhor? Como e qual o caminho para vencermos as preocupações e encontrar o equilíbrio em nossa vida cristã? Através da aula de hoje iremos meditar e transcorrer um pouco mais sobre isso. Fique conosco! A paz do Senhor, meus queridos. Estamos juntos em mais uma aula de nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nessa feita, eu quero trazer uma saudação especial para você, professor, professora, da faixa etária dos jovens. Hoje iremos dar continuidade com a lição de encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com o ensino dos Salmos. O Salmo de hoje é o Salmo de número 42. Através da aula de hoje, iremos buscar alcançar os 3 objetivos de nossa lição, que são eles: compreender que a alma humana suspira por Deus, mostrar as características da alma que se encontra abatida, explicar como podemos fortalecer a esperança em tempos difíceis. Como de costume, a nossa lição tem um texto principal, que se encontra em Salmos, de número 42, e o versículo 1, que nos diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O resumo de nossa lição nos diz o seguinte: a nossa alma suspira por Deus. Sua presença traz sentido à nossa vida. Não podemos viver sequer um dia sem o Senhor. E o texto bíblico de nossa lição, como eu falei anteriormente, só relembrando, está no Salmo de número 42, dos versículos 1 ao versículo 11. A lição de hoje ela é muito marcante e de sua importância para que possamos trazer a compreensão aos nossos alunos, aos nossos jovens, que uma vida anelante por Deus, começada na juventude, ela faz como um divisor de águas para toda uma jornada cristã. Pois, como disse o próprio Salomão em Eclesiastes, no capítulo 12, o versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás, não tenho neles contentamento. Por isso, um jovem, alguém que busca em sua juventude, buscar uma vida de crescimento, de busca, de sede por Deus, de constante intimidade, devoção e comprometimento com Deus, ele faz com que a sua vida seja como Jesus disse à mulher samaritana, como a fonte a jorrar para a vida eterna, a partir da presença de Deus que vai renovando as forças e habilitando para a caminhada. A nossa lição, ela tem, como de costume, 3 tópicos principais, que são eles: o primeiro, a alma que suspira por Deus; o segundo, a alma que se encontra abatida; e, por fim, como fortalecer a esperança em tempos difíceis. O primeiro tópico de nossa lição, trabalhando a introdução do Salmo 42, vai nos dar a oportunidade de entrarmos em minúcias, em detalhes, em peculiaridades desse salmo tão relevante, tão falado, que por muitas vezes até cantamos em hinos como aquele assim como a corça anseia por águas, ou até mesmo como o hino de Bruna Carla, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui, e diversos hinos que nos mostram momentos de angústia, mas de confiança em Deus, momentos de anelo pelo Senhor e também de convicção de que a presença dele, o seu auxílio e a sua segurança eram o seu baluarte e a sua fortaleza mesmo em tempos de adversidade. O Salmo 42, ele faz parte do segundo livro da divisão dos Salmos. Como sabemos bem, os 150 Salmos estão divididos em 5 livros, a exemplo do Pentateuco. O Salmo 42, que vai do 42 até o Salmo 72, eles fazem parte do segundo livro da divisão dos Salmos. Diferente de uma grande parte dos Salmos, de um grande arcabouço dos Salmos que foram escritos por Davi, o Salmo 42, bem como o Salmo 43, que na literatura hebraica compõe um único salmo, eles não foram escritos por Davi. Ele foi escrito pelos filhos de Corá. Vale ressaltarmos um pouquinho da história desses homens. Quem foram os filhos de Corá? Foram os que sobreviveram à rebelião e ao castigo de Deus que veio sobre a casa de Corá, Datã e Abirão. Aos que sobreviveram por não estarem presentes e não serem
participantes e concordarem com aquela rebelião, fosse dado a oportunidade de posteriormente entrar na tribo dos levitas, ou melhor, fazendo parte da tribo dos levitas, serem um dos que eram responsáveis pela guarda do templo, serem porteiros do templo e também responsáveis pela adoração através do louvor e de cânticos de exaltação e proclamação do nome do Senhor. Este Salmo 42, escrito pelos filhos de Corá, ele é um salmo que trabalha uma linguagem metafórica, como a maioria dos salmos, haja vista que a linguagem dos salmos ela é poética e a poesia hebraica ela usa diversos recursos, dentre um deles a metáfora e os paralelismos, não como a poesia do português, que trabalha com o complemento de ideias através dos sons. A poesia hebraica trabalha bem mais o complemento de ideias e a rima através dos pensamentos, das compreensões. Ele vai iniciar o salmo, depois que compreendemos a sua autoria, depois que compreendemos quem são eles, ele vai mostrar o anseio, o anelo, a busca de uma alma sedenta por Deus. E para isso, ele vai iniciar usando o exemplo de uma corça, um animal que corria, buscava e desejava andelantemente por água. Haja vista que esta figura e esta representação não era distante para os judeus, não era distante para os israelitas. Haja vista que naquele território que era árido, que era séquido, naquele território que era de escassez de água, havia-se um valor ainda mais para este recurso natural, que para nós que moramos no Brasil, não damos às vezes o devido valor, haja vista de haver abundância, mas no contexto de Israel, a água era algo de muito valor e algo de muita procura. Por isso que ele vai fazer a metáfora de um animal que corria, que buscava, que anelava com grande anseio, porque aquilo representava a continuidade de sua vida, aquilo representava a permanência de sua existência, aquilo representava uma necessidade física que o iria dar a capacidade de fugir dos predadores, de permanecer firme em momentos de dificuldade e de continuar em sua trajetória. Por isso, ele vai fazer esta ponte, assim como a corça anseia por águas, como o cervo brama pela corrente das águas, como ele precisa da água para sobreviver, para permanecer vivo, para preservar a sua existência, da mesma forma, ele faz esta metáfora, a sua alma, ela tem sede de Deus, a sua alma anela por Deus. Este salmo nos mostra não somente este anelo, mas o prazer e a alegria daquele que tem na presença de Deus o seu lugar de segurança, daquele que tem na presença de Deus o seu lugar de refrigério, daquele que tem na presença de Deus o seu lugar de acalento em meio às angústias e às preocupações da vida. Ele dá continuidade e nos traz um ponto de muita importância e relevância nesse aspecto que encontramos no subponto 3 do tópico 1, quando fala sobre a capacidade da memória, uma faculdade da alma. Sabemos bem que os seres humanos são dotados de inúmeras faculdades, sejam elas mentais, habilidades e dentre outras, mas a memória é uma das que fazem a completa diferença e marcam muito a vida do ser humano. Aquilo que alimentamos a nossa mente é o que norteia os nossos passos. Aquilo que deixamos tomar o nosso coração é o que nos vai conduzir nos caminhos e decisões que queremos trilhar. Por isso que Salomão, escrevendo Provérbios no capítulo 4 e o versículo 23, ele deixou bem claro isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E como sabemos bem, quando falamos de coração no contexto bíblico, na Bíblia Sagrada, muitas vezes, para não dizer quase sempre, estamos nos remetendo à alma, à fonte de nossas emoções, sentimentos e anseios. Aquilo que alimentamos no nosso coração vai nos dar a direção das decisões que devemos tomar. Nós, como seres humanos, somos muito propensos a esquecer das coisas boas que Deus faz, a esquecer das benéfices que Deus já nos concedeu, a esquecer dos milagres que Ele já realizou, e a olhar para os momentos de questionamento
para os momentos de dificuldade, para os momentos de angústia, porque a nossa lição ela é muito importante em nosso tempo, haja vista que vivemos um tempo de muitas preocupações, ansiedade, depressão, inquietação, e esta lição ela vai nos mostrar que isso faz parte de nossa jornada e nossa caminhada mesmo sendo cristãos. Mas para que possamos vencer tudo isso, precisamos exercitar a nossa mente, exercitar a nossa memória, a lembrar daquilo que nos traz esperança. Foi o que disse o profeta Jeremias, escrevendo em Lamentações, no capítulo 13, o versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Por isso que disse Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 8, o caminho para que possamos guardar a nossa mente, guardar o nosso coração e preservar a nossa confiança e equilíbrio firme no Senhor é trazendo ao coração e conservando aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é bom, que é verdadeiro. Se há alguma virtude e se há algum louvor, isso deve ocupar o nosso pensamento. Como disse Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 8. Este salmo também nos mostra o anseio de alguém que desejava estar na presença do Senhor. O anseio de alguém que desejava estar na casa do Senhor. Ele nos mostra que a ausência da presença de Deus, não em detrimento daquilo que Ele pode conceder, mas em detrimento daquilo que Ele é, pela sua essência, sua presença e tudo aquilo que a sua graça opera em nós, não somente por aquilo que Ele pode nos conceder, mas por aquilo que Ele verdadeiramente é, faz na vida daquele que ama a presença do Senhor. A lição vai dar continuidade mostrando que em momentos que a alma se encontra abatida e angustiada, não é o momento que estamos simplesmente no estado de pecado, mas é o momento que a nossa humanidade, que a nossa fragilidade e a nossa dependência de Deus ela vem à tona. Haja vista que nós como seres humanos somos matéria e encontramos dentre tantos homens de Deus, profetas e pessoas como Elias, que no capítulo 19 olhou para si, entrou na caverna e disse a Deus que queria morrer, disse a Deus que tinha ficado sozinho e que não suportava mais, esquecendo que a presença de Deus era o seu acalento, o seu fortalecimento e a certeza de que em momento algum estaria desamparado. Deus disse a Moisés e Moisés transmitiu a Josué em Deuteronômio, no capítulo 32, que jamais o deixaria nem o desampararia. Mas, em momentos de adversidade, somos propensos a isso, a nos sentirmos desamparados, a nos sentirmos sozinhos, a nos sentirmos angustiados. O próprio Paulo, ele disse isso, abatidos, porém não destruídos, angustiados, porém não desanimados. Isso vem a acontecer em nossa jornada e caminhada, mas como reagimos mediante a essas situações é o que faz a total e a completa diferença. Por isso que encontramos o salmista em diversos momentos em indagação e questionamento consigo mesmo, dizendo: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Por que esta tristeza que toma o teu coração? Por que esta preocupação que toma conta de mim? Espera, confia, descansa em Deus, porque Ele é o meu auxílio, Ele é a minha segurança, Ele é a minha confiança. Há diversos fatores que podem nos levar à angústia, há diversos fatores que podem nos levar ao abatimento, há diversos fatores que podem nos levar à tristeza. Seja a reprovação de um vestibular, a lição vai nos mostrar inúmeros fatores, a reprovação de um vestibular, um relacionamento que não deu certo, uma porta que não se abriu, um projeto que não se concretizou. Há diversas situações que podem nos levar ao abatimento, não só emocional, mas algo que redunde e reflita em nossa área espiritual. Mas isso não pode tomar conta de nosso coração ao ponto de arriar as armas e deixarmos abatido ao aspecto de querermos desistir da jornada. Precisamos lembrar, como salmista, de nossa confiança em Deus. Lembrar como salmista de nossa segurança no Senhor, que mesmo em cenários de adversidade, Ele continua conosco, provendo o necessário e nos mostrando o caminho para que possamos permanecer firmes na presença dEle.
Dando continuidade, a nossa lição vai mostrar que a natureza ela traz as lições sobre Deus. Ele vai dar esse aspecto e esta ponte falando que estava no Jordão e do Hermon descia as águas, que em meio às cachoeiras e em meio aos abismos, ele lembrava da sua segurança. O Jordão era o local mais baixo. O Hermon representava o local mais alto, como a nossa própria lição nos mostra, e nos traz a compreensão que altos e baixos fazem parte da caminhada. Altos e baixos fazem parte da jornada. Salomão disse no capítulo 3, do versículo 1 em diante, escrevendo aos Eclesiastes, que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Da mesma forma em nossa vida, há tempos que estamos lá em cima e é tempo que estamos lá embaixo. Precisamos lembrar aos nossos jovens que nem em todos os momentos estaremos sorrindo, que nem em todos os momentos estaremos fortes, que nem em todos os momentos estaremos com a nossa segurança a todo momento, mas precisamos saber onde está o nosso fundamento, que não é sobre areia, que não é sobre algo instável, mas é no Senhor que nos sustenta e nos faz vencer as adversidades. Jesus, em momento algum, nos enganou em relação a isso. Ele disse em João, no capítulo 16, o versículo 33, que no mundo teríamos aflições, mas precisaríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Dando continuidade, então, à nossa lição, caminhando para a conclusão, nos traz um enfoque que é necessário termos esperança, preservarmos a nossa confiança e depositarmos todas as nossas expectativas em Deus. Por vezes, o que gera angústia em nosso coração como jovens, me incluindo dentro deste grupo, haja vista que também sou jovem, e o que nos traz os temores, as preocupações e a tristeza são em depositar as nossas esperanças em pessoas. São em depositar as nossas esperanças em coisas efêmeras. São em depositar a nossa esperança em coisas passageiras e que não têm sustentabilidade, tirando do Senhor a nossa segurança completa, a nossa esperança e a certeza de nosso futuro. Mas que possamos fazer como disse Davi, no Salmo 20, em meio a uns que confiam em carros e outros em cavalos, que possamos fazer menção do nome do Senhor e confiar nele. O terceiro tópico de nossa lição vai nos mostrar que não estamos sozinhos. Vai nos trazer a compreensão de como encontrar um equilíbrio espiritual e social. E vai corroborar este pensamento sobre o aspecto da esperança, falando sobre trazer à memória o que pode dar esperança. Como bem sabemos, diferente dos filhos de Corá, e a nossa lição nos mostra isso, linkando, nós temos o Espírito Santo, o Consolador, a terceira pessoa da Trindade, habitando em nós. E ainda que todos nos abandonem e sintamos em meio às nossas dificuldades a solidão de momento, sabemos que Deus jamais nos desampara. Sabemos que Jesus está em todo momento conosco e a sua presença através do Espírito Santo é o nosso conforto e acalento para isso. Por isso, precisamos manter a nossa fé alimentada, a nossa esperança renovada e a nossa confiança firme através da palavra do Senhor. Ele nos mostra, e a lição vai nos mostrar um caminho para que possamos vencer as situações de complexidade, para que possamos suportar em momentos de angústia, para que possamos estar firmes em momentos de adversidade, que são eles: a leitura da palavra, a oração, o estudo e o trabalho, mas não tirando isso de foco para que não possamos ocupar o tempo que é de Deus e principalmente esperar no Senhor. Sabemos que os nossos jovens trabalham, estudam, fazem vestibular, tem que por muitas vezes até mesmo cuidar em responsabilidades de casa, dentre atividades e compromissos e responsabilidades que nos são confiadas na obra do Senhor. Tudo isso por vezes vem com uma sobrecarga, que se não soubermos encontrar um equilíbrio, uma estabilidade e uma organização, isso vai ser um gatilho para que a angústia e a tristeza tome conta de nosso coração. Mas quando sabemos e aprendemos que Deus ele é a nossa prioridade, nós trabalhamos,
mas não esquecemos de Deus. Nós estudamos, mas não esquecemos de Deus. Nós prestamos vestibular, concurso, cuidamos de diversas áreas e atendemos diversos compromissos, mas não deixamos de lado a nossa vida devocional, o nosso comprometimento e a nossa vida de busca e entrega às coisas do Senhor. Então, ele fecha dizendo: traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Alimente a sua alma na certeza de que Deus jamais falha. Alimente o coração, sabendo que, mesmo que angústias queiram tomar conta, elas são passageiras. E a certeza do cuidado de Deus, a sua fidelidade e o seu amor jamais falham. Eu trouxe como material para ajudar você, professor, estudante da Bíblia e dos Salmos, um dos volumes da série Cultura Bíblica, do Salmo 1 até o Salmo 72, que vai nos mostrar um pouquinho, um comentário sobre o livro dos Salmos. E não esquecendo de mencionar nosso livro de apoio, que traz grandes comentários e vários recursos para você, professor, para você, professora, neste caminho, para que possa ensinar os seus alunos a encontrar e a buscar desenvolver uma vida de sede, de fome, de anelo pela presença de Deus. Porque aquele que busca a Deus, que anela ao Senhor e que tem sede e fome pela presença de Deus, jamais vai ficar sedento ou faminto. Porque Deus sempre estará pronto para o saciar, para o alimentar e para fortalecer a sua fé, mesmo em tempos de adversidade. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e te conceda uma aula rica, produtiva e te faça prosperar. Lembre de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar com mais pessoas, para que assim possamos alcançar mais vidas e este conteúdo possa servir como fonte de bênção para mais pessoas. Deus te abençoe e até a próxima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.